Olá, seja bem-vindo ao Questão de Ordem, programa que leva até você, cidadão rio-pretense, um pouco mais dos nossos vereadores. Recebemos hoje a vereadora Alessandra Trigo, do PSDB, vai falar um pouquinho dos seus projetos, de suas ações aqui no Legislativo. Queria começar com a senhora, vereadora, fizesse um balanço aí dessas primeiras sessões pós o recesso de julho e também no novo horário às 14 horas. Obrigado pela presença. Eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar todos que estão em casa nos assistindo, conhecendo um pouquinho acerca dos nossos trabalhos, dos nossos projetos. É muito importante que você participe e conheça o que acontece efetivamente aqui na Câmara Municipal. Importante a participação do telespectador aqui nas sessões para saber o que de fato acontece, né, vereadora? Eu quero começar perguntando para a senhora, um projeto da senhora foi discutido esses dias, prevê um guarda municipal por unidade básica de saúde. É viável um projeto desse? Alguns vereadores criticaram, queria que a senhora tivesse a oportunidade de se explicar. Olha, na atual conjuntura, onde a segurança é uma das prerrogativas mais buscadas pelo cidadão, eu diria que é fundamental até para a qualidade do atendimento, para que os médicos fiquem tranquilos, os funcionários possam ter a segurança de que, ocorrendo algum incidente, algum problema, tem alguém para poder prestar ali um atendimento imediato. E também eu coloco como garantia aquele usuário da própria unidade básica de saúde e que ele possa estar ali sabendo que numa eventualidade ele tem uma proteção, ele tem uma segurança, que ele não corre nenhum tipo de risco, mesmo porque em qualquer lugar, mas ali pode ter uma pessoa que está usando droga ou com excesso de álcool, e às vezes a pessoa até num estado emocional mais abalado, talvez por estar mais tempo numa fila e acaba ocasionando um problema tanto, como eu disse, aos usuários, como aos funcionários e aos próprios médicos nas unidades básicas de saúde. Foi um projeto solicitado por alguns médicos, onde nessas unidades não existe nenhum tipo de segurança em tempo real, ou seja, ela existe a guarda com a ronda, existe esse tipo de prestação de serviço, monitoramento, mas ali, em loco, não tem período integral de atendimento, um guarda oferecendo segurança às pessoas. Acho que é importante, principalmente nas unidades que ficam abertas a noite toda, né, aquelas até às 10 horas e na periferia. Essa foi, inclusive, uma das reivindicações dos médicos nesse movimento grevista de agora. Exatamente, é uma insegurança muito grande e nós sabemos que muitas unidades básicas de saúde têm uma defasagem de médicos, que eles não querem prestar o atendimento e um dos fatores é o alto risco que eles imaginam que estão sofrendo dentro da unidade básica de saúde. Eu vejo que não só para os médicos, mas para todos os envolvidos, é importante nós preservarmos sempre a segurança, porque através dela nós poderemos prevenir desde de crimes, desde lesões, desde até brigas mesmo que nós não queremos dentro do nosso município, principalmente naquele que está numa situação difícil, que é precisando de atendimento médico. Sem dúvida. Ainda falando sobre saúde, uma tecla que a senhora bate bastante envolve o hospital de base, né? Que seria aquela passarela por cima da Avenida Faria Lima. Como é que está isso? A senhora já há anos vem falando disso. Nossa, é uma reivindicação, é uma luta bastante antiga. Nós estamos num município aí com quase 500 mil habitantes. O hospital de base é uma referência a nível Brasil em termos de prestação de serviço de saúde. E ele atende milhares de pessoas, tanto de Rio Preto como da região, com cerca de 3 mil funcionários. Enfim, um público muito grande que sofre os efeitos de transitarem na própria Brigadeiro Faria Lima, uma via de grande fluxo, para poder fazer a travessia entre hospital e ambulatório. O que nós entendemos, assim como existe hoje no Hospital Beneficência Portuguesa uma passarela que interliga os hospitais, e isso é muito positivo, eu estive no local, verifiquei o quanto
diminuem os riscos, o quanto oferece conforto, tanto aos pacientes como aos médicos e funcionários, enfim, que nós queremos implantar isso dentro do hospital de base, evitando com isso acidentes, porque aquela é uma via de grande fluxo, qualidade para que os usuários, enfim, é uma coisa que nós precisamos tornar realidade em São José do Rio Preto. Eu sei que é uma situação que é acatada dentro do próprio hospital, eles entendem como positiva a colocação da passarela, e nós vimos buscando isso, tanto a nível municipal como estadual. Estive várias vezes na Casa Civil, na Secretaria de Saúde, buscando verba, né? Porque de uma forma objetiva é verba para que esse projeto se transforme numa realidade dentro do nosso município. Isso, no caso, seria uma obra mais do Estado, né? Seria uma obra do Estado e eu sei que existem estudos dentro do próprio hospital de base e nós vamos lutar para que seja logo uma realidade dentro do nosso município, para que as pessoas tenham aí essa passarela interligando o hospital de base. Quando eu falo hospital de base, é um aglomerado, é o hospital de base, é o hospital da criança, é o Luci Montoro, são várias, né, várias entidades, vamos se dizer, que seriam beneficiadas com uma passarela. Os próprios ambulatórios ali Sim. também, né? Ô, vereadora, falando em obras, a senhora também tem defendido a bandeira da mudança do banco de leite para ali da Avenida dos Estudantes para o centro de referência da saúde da mulher, naquela região ali da Filadélfia. Como que está esse projeto? Até porque o atual banco de leite está estrangulado, né? Com toda certeza, de acordo com a última resposta da prefeitura, considerando, vamos se dizer, o custo-benefício que essa mudança traria, não é um valor tão considerado para o nosso município, são cerca de R$700 mil o projeto para que possa ser implantado no Centro de Referência de Saúde da Mulher, o atual banco de leite. Quem conhece o trabalho do banco de leite, eu tenho certeza que vai entender a magnitude da transferência. As pessoas que ali trabalham em prol dos nossos bebês, Rio Preto e região, sabem da dedicação e também sabem das dificuldades, porque é um espaço reduzido, não tem estacionamento. Quando a mamãe chega com o bebê, ela tem que parar o veículo, não tem nenhum local coberto para ela poder descer, para ela poder ser acolhida pelo banco de leite. Então, isso nós resolveríamos todos os problemas com um prédio muito bom, que se encontra na Filadélfia, que efetivamente só trata da saúde da mulher, e mamãe e bebê estariam muito mais, eu entendo, acolhidos naquele espaço. Agora, quando a gente fala em banco de leite, é muito importante que as pessoas em casa, elas entendam a importância da doação desse leite, que ele efetivamente salva vidas dos nossos prematuros que se encontram aí internados nos hospitais em Rio Preto. E nessa oportunidade, a gente só tem a agradecer a todos que se empenham para que cada vez mais mamães possam ser atendidas pelo projeto. E aqui eu quero ressaltar a excelência das funcionárias do Banco de Leite. Elas são dedicadas, elas tentam fazer o melhor num espaço que, infelizmente, nós sabemos que é muito inferior à quantidade da demanda que nós queremos trazer para o nosso município. E é importante isso que a senhora falou da doação, porque muita gente acha que o leite é retirado apenas para uso do próprio filho da doadora, mas não, né? Esse leite serve para bebês que estão em UTIs, aí, com não só prematuros, mas com doenças graves. Sim, o bebê ele funciona, nós poderíamos até comparar como remédio, ou como sangue, no caso daquele que precisa de uma doação, de uma transfusão de sangue. A mamãe que doa, ela fica com uma parte, né, para o seu bebê muitas vezes, e ela destina para bebês cujas mães muitas vezes não têm leite. São as mamães de prematuros, são as mamães que têm bebês com problemas de saúde e que, infelizmente, não podem atender os seus bebês por diversas situações e recebem dessas mamães que eu diria que, num gesto de amor, oferece
para que aqueles bebês tenham uma condição de sobrevida maior. Parece que outro problema lá que assim preocupa o pessoal é a falta de um gerador, né? Às Sim. vezes falta energia e o leite que está estocado ali por muitas vezes por pouco não se perdeu. Eles já comentaram essa situação da falta do gerador e é lamentável, quer dizer, numa queda de energia, o desespero que deve vivenciar toda a equipe para poder transferir esse leite. Eu não sei como que eles trabalham, mas nós precisamos buscar uma solução. E acredito que na transferência do banco de leite, esse seria um problema já resolvido. Facilmente resolvido. Como é que está, a senhora sabe? Ele está, eu Tá em novamente andamento, ou já estive foi na... descartado pela prefeitura? Não, a prefeitura que apoia a transferência, a Secretaria de Saúde é favorável à transferência. O que nós precisamos é verba para que as reformas, que são cerca de R$700 mil, pelo menos essa foi a resposta que a prefeitura me passou, para que seja autorizada as reformas dentro do novo centro de referência da Verdade. mulher. Até porque o atual prédio é alugado e não deve ser barato ali. Não, né? o aluguel, até onde eu sei, são cerca de R$8 mil, uma verba, um dinheiro que você só emprega e não tem nenhum tipo de retorno, que o município poderia economizar a partir dessa transferência, onde tem um prédio com todas as adaptações, com toda a capacidade para estar recebendo as nossas mamães. Tá certo. Obrigado, Alessandra Trigo. Eu peço licença, nós temos um rápido intervalo, não saia daí, porque no próximo bloco a vereadora vai falar sobre o novo centro de zoonose. Já voltamos. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ok, estamos de volta com a vereadora Alessandra Trigo, do PSDB. A vereadora vai falar um pouquinho agora sobre o novo Centro de Controle de Zoonose. É uma obra da prefeitura, mas que a senhora teve aí cobrou bastante, né, vereadora? Como é que foi isso? Em que pé que está essa obra? Olha, desde a primeira sessão da Câmara foi indicado a construção do centro de zoonose. Eu atribuo vamos dizer, a concretização da assinatura do contrato para execução da obra à União, porque foram muitas ONGs, muitas pessoas que lutam pela causa animal, que nos motivaram a cobrar muito a execução do novo centro de zoonose. O atual centro de zoonose é muito triste a realidade dele. Os nossos animais, eles O pessoal compara até um campo de concentração. Estão abandonados, é uma desestrutura muito grande. A boa vontade do processo de castração hoje existe, mas numa fila muito grande. Eu diria que hoje são 2 meses para poder agendar uma castração. E nós sabemos que a castração seria uma das únicas saídas para que o controle de natalidade pudesse se fazer presente dentro do nosso município, uma vez que hoje existem muitos animais abandonados. Então, como se vai ampliar a castração num prédio que não oferece condições básicas, primárias? Então, a gente sabe que tem a boa vontade dos veterinários que realizam essas cirurgias, mas que eles precisam de muito mais para poder ampliar esse quadro e zerar. Porque o nosso sonho, né, eu digo sonho porque ainda nós estamos um tanto distante disso,
é de chegar o momento que a pessoa que não tenha condições, ela ligue no CCZ e no outro dia ela possa realizar. Porque a partir daí, nós temos certeza que os animais na rua, esses animais abandonados, aí muitos atropelados, enfim, eles deixem de existir dentro do nosso município. E quando a gente fala em incêndio de zoonose, às vezes as pessoas em casa falam, poxa, né? Mas uma coisa que nós queremos, a partir da existência do novo centro de zoonose, é que sejam criados mutirões nos bairros. Ter um veículo, um ônibus, O castramóvel, um castramóvel, para que ele atinja efetivamente aquela pessoa que precisa. Porque existem muitos bairros populares que as pessoas não têm nem o veículo para poder levar o seu animal para poder ser castrado no centro de zoonose. E isso é uma realidade muito próxima. Se qualquer pessoa quiser conhecer, ir no centro de zoonose, vai ser relatado. Porque o trabalhador, como ele vai entregar o animal 7h30 da manhã e buscar o animal 5h30 da tarde, se ele tem que ir para o trabalho, voltar do trabalho, e muitas vezes ele depende de um transporte coletivo. E apesar da existir uma lei em trâmite do animal poder ser transportado em ônibus, não vai ser uma coisa tão fácil para aquela pessoa poder colocá-lo. Tem uma casinha, aquilo tem um custo muito alto. Enfim, eu sou muito a favor da castração em bairro, principalmente naqueles bairros onde nós sabemos que tem uma carência financeira muito grande. Aí sim nós atingiríamos quem mais precisa ser atendido pelas castrações. E importante também castrar os animais de rua, né? Que são os Sim, que mais acabam sim, gerando aí, sim. enfim, crias indesejadas. Bom, eu fui testemunha, a senhora brigou muito por isso, inclusive bateu forte no prefeito, até que saiu o zoonose, né? Eu vejo que tem coisas promessas que nós não podemos deixar de cumprir. E essa é uma promessa que eu assumi com todos os protetores, com algumas das ONGs. Na época eram menos, hoje já está mais amplo, mas o animal ele precisa ter esse olhar diferenciado. E as pessoas que trabalham na causa, elas são guerreiras, porque elas acolhem, elas buscam o lar, elas castram, na expectativa de diminuir a quantidade de animais abandonados. Mas eu entendo que enxuga gelo se não intensificar uma castração em massa dentro do nosso município. Pois é, e cada vez maior aí a preocupação com os animais, né? A gente Sim. percebe que tem uma comoção social bastante grande, e acho que até por isso a senhora também apresentou um projeto aí que quer proibir animais em circos. Como é que funciona esse projeto, vereadora? Também foi um projeto onde algumas protetoras nos procuraram, já tem bastante tempo, dizendo e relatando do sofrimento de alguns dos animais que são usados nos espetáculos circenses. E por essa razão foi apresentado o projeto visando inibir esse tipo de apresentação. São com leões, elefantes, alguns circos até a gente acredita que tratam esses animais de uma forma digna. Mas muitos nós sabemos que deixam a desejar e esses animais sofrem muito. E para se fazer alegria não precisa motivar animal, né? em um animal que aí vai passar por todo um sofrimento desnecessário. Parece até que na última sessão houve um acordo com o vereador Maurinho. O vereador Maurinho é mágico, né? E parece que ele alertou que alguns espetáculos poderiam ser prejudicados. Vai ter uma emenda esse projeto? O vereador Maurinho, ele disse que em mágicas você utiliza-se de coelhos, de pombas, foi o que ele mencionou. E que isso impediria muito a magia que está em torno dessas apresentações. Então, eu até pedi vista por 2 sessões, porque ele ficou de apresentar uma emenda para ser discutida em plenário. Até por conta desses projetos, a senhora já se consideraria vereadora da causa animal ou não tem essa pretensão? Olha, eu me considero uma vereadora que sempre lutou e vai lutar pela causa animal. Eu acredito que existem segmentos, eu gosto muito de trabalhar pela pessoa com deficiência. O idoso, é difícil você elencar
as bandeiras e sempre os grupos vulneráveis, aqueles que mais precisam, as entidades que eu falo que carregam o piano, porque se não fossem as entidades dentro do nosso município, nós estaríamos numa situação ainda pior. Elas realizam aquilo que o poder público não dá conta de executar. Então, elas merecem o nosso respeito e o nosso trabalho em prol. A senhora falou da questão dos portadores de deficiência. Como é que está hoje a acessibilidade em Rio Preto? Melhorou? Porque a senhora andou pegando no pé aí, vamos dizer, de alguns comércios. Inclusive, muitos comerciantes estão reclamando que tem que fazer o banheiro para deficiente, mas é uma realidade que as pessoas têm que se adequar, né? Aí vem o grande erro. Eu nunca fiscalizei o comércio, né? A legislação é uma legislação federal. Ela foi criada no governo Lula, é o decreto 5296 de 2004, que deu o prazo de 4 anos para as pessoas regularizarem os seus comércios e expirou em 2008, coincidiu com a minha entrada na Câmara. Eu acredito que tem que ter um olhar diferenciado. Eu não posso exigir do pequeno comerciante a mesma coisa que eu vou exigir de um shopping, de um banco, e a pessoa com deficiência, ela não quer as normas, ela quer entrar. Então, um degrauzinho, você não precisa do engenheiro, basta você fazer uma rampa. E isso falta, esse olhar por alguns dos fiscais que exigem projetos, exigem gastos desnecessários. Banheiro, muitas vezes, quando não dá para se colocar 2 banheiros, às vezes o espaço, adequar um bom banheiro. Então, é preciso analisar cada caso, porque hoje o comércio atravessa muitas dificuldades, muitas nós sabemos, os impostos são altos. Altíssimos, né? E a pessoa precisa se adequar em coisas com gastos que não seriam necessários, como eu coloquei. Por que contratar um engenheiro por um degrau de 2 centímetros para fazer um projeto, sendo que nós, leigos, saberíamos colocar uma rampa? Agora, as minhas interferências sempre foram em órgãos públicos. Sim. E de uso coletivo. Eu nunca mexi com a pequena empresa, o comerciante, apesar de muitos deles acharem que essa interferência foi minha, por conta de todo esse processo. É uma lei federal, tem que cumprir. É uma né? lei federal, exatamente. Eu não quero prejudicar aquele pequenininho que está ali para ganhar o seu ganha-pão, de uma forma como muitas vezes eu sei que vem acontecendo dentro do município. Dúvida. Agora, bancos, shoppings, grandes supermercados, esses Sim, têm condição eles têm de fazer, condições, né? e têm que fazer. Legal. Para a gente concluir, nosso tempo é curto, vereadora, estamos chegando ao final. Queria que a senhora falasse de um projeto importantíssimo que trata do imposto solidário, a destinação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse projeto, ele originou-se a partir de uma reunião que esteve entre os contabilistas, e eu fui convidada, e eu vejo que a partir do momento que existe uma legislação federal que possibilita que as empresas destinem 1% do seu lucro e as pessoas físicas na declaração de imposto de renda completo para que permaneça no Fundo Municipal da Criança e Adolescente dentro do nosso município, por que não as empresas que ganham os processos de licitação sejam obrigadas a colocarem esse 1% aqui no nosso município? Então, o meu projeto, de uma forma muito simples, ele obriga a empresa que ganhe um processo de licitação dentro do nosso município a destinar esse 1% que o governo federal libera. Mas eu quero aqui deixar bem claro que o empresário, o dono da empresa, ele não vai ter nenhuma oneração. Não perde nada, Não né? perde nada. Ao invés de ficar para o governo federal, esse 1% vai ficar para o governo municipal. Ou seja, o valor é idêntico. É o mesmo. É o mesmo. Imagina grandes obras aí como anti-enchente, tá 1% ficando aqui. É Segundo coisa. consta, nós poderíamos hoje no município, não em termos de processo de licitação, porque esse cálculo ainda não tem, eu não tenho como aferir, mas no nosso município hoje nós poderíamos ter 6 milhões de impostos destinados para o fundo municipal, que tem todo um amparato. Ele tem um conselho muito bom, ele tem uma fiscalização. O próprio Ministério Público O próprio acompanha, Ministério né? Público acompanha os projetos e as pessoas estariam destinando
para coisas muito boas para o nosso município, projetos sociais aí de grande amplitude em prol da criança e do adolescente. Tá certo, vereadora Alessandra Trigo, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Eu deixo para a senhora deixar uma mensagem final, aí um recado, falar o que a senhora quiser para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer àqueles que nos ouviram e pedir que participem. Acessem o site da Câmara Municipal, conheçam um pouquinho os projetos dos vereadores, as nossas votações e, mais do que nunca, tragam sugestões. Nós precisamos de sugestões para que o nosso município avance, para que a nossa cidadania seja mais plena para todos que nos rodeiam. Sem dúvida. Acompanhe até para não entender direito os projetos. Exatamente. Né, eu agradeço a você que nos acompanhou aqui pelo 61.4 e também pelo 4 da NET. Como disse a vereadora, nossas transmissões também ocorrem pelo nosso site, o riopreto.sp.leg.br. Eu agradeço a vereadora e a você que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.